Bora lá, pessoal. Atos 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Timóteo. Vamos lá. Atos 16. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou. Já vai explicar o porquê. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam muito mais fortes na fé, e o número de cristãos aumentava cada dia mais. A visão que Paulo teve em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé. Ele pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Em Filipos, a conversão de Lídia. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. Tem uns nomes na Bíblia que dá um trava-língua, né? Nome de algumas cidades, nome de alguns irmãos e não irmãos, enfim. E fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. Não lembrava dessa cidade. Ilha. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali, fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Na cadeia de Filipos. Eu acho da hora quando o sobrenatural vem assim. Eu acho da hora. Eu acho sensacional. Vamos lá. Na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias.
Ela fez isso muitos dias, mas ela estava dominada por um espírito mau que ajudava os caras a ganhar dinheiro lá. Vamos nesse raciocínio. Fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam mais poder ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Mexeu no bolso dos meninos, mexeu no bolso, né? É a parte mais sensível do corpo humano, né? De muitos, né? Que são dominados pelo dinheiro. É o bolsinho, né? Mexeu no bolso, já não lembra mais de Jesus, não lembra mais de dízimo, não lembra mais de ajudar os outros, não lembra mais de oferta, não lembra mais de comprar uma cesta básica para quem está precisando. Mexeu no bolso, dói. E Paulo e Silas? Esqueci agora, peraí. Eu me perdi aqui. Eu acho que é Paulo e Silas, o Timóteo. Perdão, vamos continuar. Mexeram no bolso dos meninos, os meninos ficaram bravos e apresentaram essas autoridades. E os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens não são judeus, estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Paulo e Silas, que eu tinha me perdido lá. Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Paulo sofreu, cara. E aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. A autoridade tirou a roupa dos apóstolos e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda segurança. Depois bateram muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Preso. Bem preso. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Estavam presos na cadeia, mais fundo na cela, com blocos, depois de ter apanhado. E o que eles estavam fazendo? Vamos lá. Orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, aí é o sobrenatural. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? É sensacional.
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo é macho. Paulo é bem macho. Bem macho. Pelo que eu li aqui, não casou, não teve filhos, mas pensa num cabra macho. Aqui, ó. Aqui. Macho no Espírito Santo. Vamos lá, você vai entender. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos. E mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Galera, o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui em Atos 16? Aprendo muita coisa, mas o que o Espírito Santo trouxe para mim? O homem estava preso, depois de ser surrado. Daí, em vez de ir para a cadeia, foi para a cadeia, a parte mais, né? A cela de maior proteção, na cadeia. Preso com blocos de madeira. E o que eles estavam fazendo? Orando e cantando hinos. Daí eu te pergunto, quando dá ruim, quando alguém não te paga, quando você fica resfriadinho, quando você fica mal, quando tem alguém mal na tua família, ou tá doente, ou você perde alguma coisa, ou seja lá o que for. Quando certa coisa não dá certo na sua vida, o que você faz? O que você faz? O que você faz quando certa coisa não dá certo na tua vida? O homem que mais escreveu livros da Bíblia aqui, Paulo, ele estava destruído, surrado, preso. Ele estava orando e cantando hinos. Por isso que ele é Paulo. E a gente dá uma dorzinha de barriga, não recebe o dinheiro, já tá, meu Deus, vou morrer. Mas enfim. E outra coisa que o Espírito Santo me trouxe à mente aqui, o highlight do céu, assim, ó. Presta atenção nisso. E eu prestei atenção, eu vou dividir com você. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos. Às vezes você tá mal, você quer desanimar todo mundo, começa a murmurar, xingar, reclamar, chuta o cachorro, xinga no trânsito. Você tá mal porque às vezes a coisa, seja lá qual for a coisa que pode dar errada na sua vida, seja lá qual for a coisa, não saiu do jeito que você queria,
Às vezes você pegou trânsito, foi trabalhar, ai meu Deus, está trânsito hoje. Você começa a xingar, murmurar e atrair maldição para sua vida, porque X coisinha na sua vida não saiu do seu jeito, né? Os caras tinham acabado de ser surrado, rejeitado, preso, e eles animaram a todos, pensando mais nos outros do que neles. E depois foram embora. 15 minutos, ficou grande. Bora para Atos 17, hein? Até amanhã. Até amanhã, Deus abençoe. Fica na paz. E sobre o que é esse canal aqui que eu tô lendo a Bíblia para minha filha, quando a minha filha ficar grande, ela tá ali almoçando, para ir para a escolinha. E eu tô gravando esses vídeos aqui para ela futuramente, lá daqui a algumas décadas, ler, quando ela morar com os filhos dela, com os netos dela, ela mostrar o vídeo do futuro vovô. Daqui a décadas ela mostrar o vovô para os filhos, filhas, não sei se eu vou ter netos ou netas, Deus abençoe que sim, né? Faz isso você também. É de graça. Começa a gravar a Bíblia para sua família, para as próximas gerações, para os seus netos, para as suas netas. Começa a gravar. Você não tem uma dicção boa? Eu também não tenho. Você tem déficit de atenção? Eu tenho. Você é tímido? Acredite, pode não parecer, mas eu sou bem tímido em algumas situações. E é isso. Lê a Bíblia com a sua família. Tenha esse tempo de intimidade com o Senhor, que quem mais vai ganhar é você. Logo no começo da minha conversão, às vezes eu lia a Bíblia, às vezes eu não lia, e tava tudo certo e tal. Às vezes eu orava, às vezes eu não orava. Tá tudo certo, beleza. Só que daí eu comecei a reparar, pessoal. A diferença que faz no trânsito, às vezes indo e voltando da imobiliária, às vezes indo e voltando de uma viagem, às vezes indo e voltando de um compromisso, a mansidão que traz o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, quando você ora e lê a Bíblia, é sobrenatural, é inexplicável. Eu conversei com um pastor amigo meu, de Itajaí, pastor Ivonei, da igreja que eu congreguei lá. Uma vez a gente foi no clube, a gente foi jogar tênis, e eu estava conversando com o Ivonei, eu falei, pastor Ivonei, você já reparou que é gritante, assim, o dia que você ora, o dia que você, antes de sair correndo para o trabalho, você ora e você não ora, você lê a Bíblia, e o dia que você não lê a Bíblia, pessoal, é gritante, mas já estamos em quase 20 minutos, pessoal, vou parar de me prolongar aqui. Deus abençoe, ora, lê a Bíblia, jejua, e uma outra dica aqui do seu irmão coloca o louvor na tua casa, cara. Deixa ali no volume, às vezes imperceptível. Às vezes você tem que estudar, às vezes você tem que ler um contrato, estudar, ligar para um cliente, que às vezes é o meu caso, né? Deixa ali um louvor ali, volume quase inaudível. Você vai ver que faz diferença. Orar em língua, jejuar, ler a Bíblia, meditar na palavra, que é o que a gente está fazendo nesses vídeos aqui, né? Ler a Bíblia e meditar. E louvar, adorar e louvar. Coloca ali baixinho na sua casa e você vai ver que o ambiente todo muda. Tamo junto. Eu exagerei nesse vídeo, hein? Quase 20 minutos.